Minutos depois da decisão da Anvisa, uma enfermeira em São Paulo recebeu a primeira dose da Coronavac. A aplicação da vacina provocou uma troca de acusações entre o governador de São Paulo e o Ministério da Saúde. Junto com a Mônica Calazans, mais de 100 pessoas foram vacinadas no Hospital das Clínicas, o maior de São Paulo. Eram 3h30 da tarde quando a enfermeira recebeu a injeção. Depois de participar da entrevista ao lado do governador João Dória e de autoridades do estado, ela falou com a nossa equipe. Estou aqui do lado da enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, primeira brasileira vacinada aqui em solo brasileiro. Como é que você recebeu a notícia de que seria a primeira? Eu estava trabalhando, estou de plantão ainda, que eu volto para o plantão. E quando me ligaram, para mim foi uma emoção muito grande, porque eu não imaginava que eu ia ser a primeira brasileira dentre tantos profissionais da saúde que participou de toda essa situação. Eu estou ajudando muita gente, isso já faz parte da enfermagem, ajudar o próximo. Então esse é meu papel até agora. Mônica participou dos ensaios clínicos da Coronavac no Instituto Butantan. Durante o estudo, recebeu placebo, uma substância sem efeito. Como voluntária da pesquisa, a enfermeira acabou sendo escolhida para receber a primeira dose da Coronavac. Vanúzia Santos, técnica em enfermagem, foi a primeira indígena vacinada no país. Outros 110 profissionais de saúde também receberam a vacina neste domingo. A vacinação em São Paulo aconteceu antes do início do Programa Nacional de Imunização do governo federal. O governo de São Paulo argumentou que a reunião pública da Anvisa permitiu o início da aplicação das primeiras doses, independentemente da publicação da decisão no Diário Oficial. O Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, assinou em setembro do ano passado um acordo de parceria com o laboratório chinês Sinovac para importar e também desenvolver e produzir a vacina no Brasil. Fizemos a vacina desde o início, para todo o Brasil e todos os brasileiros. A fase 3 de testes da Coronavac no Brasil começou no dia 21 de julho do ano passado. Em outubro, a Anvisa autorizou a importação da vacina pronta e dos insumos da Sinovac. As primeiras 120 mil doses prontas do laboratório chinês, de um total de 6 milhões, começaram a chegar em novembro. Enquanto isso, o Instituto Butantan começou a envasar a vacina com matéria-prima importada da Sinovac. Na semana passada, o Instituto Butantan divulgou a taxa de eficácia global da Coronavac de 50,38%, percentual acima do mínimo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde e pela Anvisa. Durante os estudos, nenhum dos voluntários morreu da doença. Na divulgação, cientistas independentes destacaram a segurança e a eficácia da vacina, principalmente na prevenção de formas moderadas e graves da Covid. Fora do Brasil, a Coronavac já é utilizada desde o ano passado para imunizar a população da China. Na quarta-feira, a Indonésia deu início à campanha que deve vacinar mais de 180 milhões de pessoas. Na quinta, foi a vez da Turquia. Durante o discurso, João Dória fez ataques ao governo federal, aos negacionistas e a quem, segundo ele, tentou desqualificar a vacina do Butantan. A decisão de São Paulo de começar a vacinação antes do restante do Brasil desencadeou uma troca de acusações entre autoridades. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deu uma entrevista coletiva no Rio, em que criticou o governador João Dória. O Ministério da Saúde tem em mãos, neste instante, as vacinas, tanto do Butantan quanto da AstraZeneca. E nós poderíamos, num ato simbólico ou numa jogada de marketing, iniciar a primeira dose em uma pessoa. Mas em respeito a todos os governadores, prefeitos e todos os brasileiros, o Ministério da Saúde também disse que foi o SUS que pagou por todas as vacinas. Todas as vacinas produzidas pelo Butantan estão contratadas de forma integral e de forma exclusiva para o Ministério da Saúde e para o PNI. Todas, inclusive essa que foi aplicada agora. Isso é uma questão jurídica, que não vou responder agora, porque é a Justiça que tem que definir. Como foi feita a entrega, sem ter sido feita a liquidação nos nossos depósitos, para depois a distribuição para o Estado. Isso é uma questão que eu não posso te responder neste momento. É uma questão que vai para o lado do contrato efetuado.
Tudo que tem no estado de São Paulo, no Butantan, é contratado e pago pelo Ministério da Saúde, pago pelo SUS, pago pelos senhores. E o contrato é claro, ele é de exclusividade, de 100% das doses. O governador João Dória desmentiu o ministro. Eu estou atônito com as declarações do ministro da Saúde do Brasil. Diz o ministro Eduardo Pazuello, as vacinas foram compradas com dinheiro do SUS, do governo federal, e não com o dinheiro do governo de São Paulo. Ministro, chega de mentira, ministro. E sobre a declaração do ministro de que a vacina aplicada na enfermeira foi um golpe de marketing, o governador também... Frases lamentáveis. E daí? Pressa para quê? Tome cloroquina que passa. Já fiz tudo o que podia. Lavo as minhas mãos. Isto sim é golpe na vida, golpe na saúde, golpe na índole dos brasileiros, principalmente os mais simples, os mais modestos, os mais humildes. Na sexta-feira, o Ministério da Saúde requisitou as 6 milhões de doses da Coronavac que constam no pedido de uso emergencial feito à Anvisa. O Butantan queria entregar apenas cerca de 4 milhões e meio, alegando que caberia a São Paulo 1,5 milhão de doses, levando em conta o tamanho da população paulista. Na coletiva de hoje, o governador de São Paulo disse que entrou em acordo com o Ministério da Saúde para manter no estoque do Butantan as doses que, segundo ele, cabem ao Estado. E as providências que foram tomadas para a destinação imediata de 4.636.936 doses da vacina do Butantan, desenvolvida aqui em parceria com o laboratório Sinovac, para atender o Brasil, os brasileiros, os profissionais de enfermagem, Mônica, e médicos de todo o país, dentro daquilo que está escrito e exposto, como acaba de mencionar Antônio Baçaí, no Programa Nacional de Imunização. No fim da tarde, 2 caminhões carregados com as doses da Coronavac deixaram a sede do Instituto Butantan em direção ao depósito do Ministério da Saúde, no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. A Polícia Federal acompanhou o transporte das doses. Durante a entrevista, o governador de São Paulo também disse que vai encaminhar 50 mil doses, que eram do estudo clínico da Coronavac, ou seja, doses previstas para os voluntários da pesquisa, para serem aplicadas em profissionais de saúde do Amazonas. Segundo o governo paulista, essas doses não fazem parte do total destinado ao Ministério da Saúde. E o governo de São Paulo anunciou que vai começar amanhã mesmo a vacinação de profissionais de saúde de 6 hospitais públicos na capital e em 5 cidades do interior: Ribeirão Preto, Campinas, Botucatu, Marília e São José do Rio Preto. Hoje, a primeira vacinada, a enfermeira Mônica Calazans, passou uma mensagem aos brasileiros. Estou na pandemia desde o início, há 10 meses, trabalhando incansavelmente em 2 hospitais. Então, assim, eu falo com segurança e com propriedade. Não tenham medo. É a grande chance que a gente tem de salvar mais vidas. As que foram ceifadas, a gente não tem muito o que dizer, só lamentar. Mas a que ainda está para a gente poder salvar, vamos nos vacinar. É a minha palavra. Belo recado da Mônica. E o Ministério da Saúde não comentou as declarações do governador de São Paulo, João Dória.